Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar por que eu não estou conseguindo mudar minha vida, por que eu não consigo sair do meu emprego, por que eu estou tendo essa vida que as coisas não andam ou parecem que não andam. Vou explicar de uma forma bem resumida para você não para você entender por que essas coisas estão acontecendo. Eu me baseio na minha própria vida, no que eu já vivi, e nos autores eu leio bastante, leio muito mesmo, tá? Porque eu gosto, eu não faço isso por... Tem pessoas que leem e parece que aquilo é um martírio. Nossa, a pessoa tá lendo, meu Deus, eu li um livro. Parece que aquilo ali é um terror para ela. Eu faço isso porque eu realmente gosto, essa é a minha paixão, minha vocação. Bom, então por que você não está conseguindo mudar a sua vida? Primeiro lugar, por causa do medo. Eu já vi pessoas próximas a mim e pessoas que vêm me pedir conselho chegar para mim e falar assim: eu gostaria tanto de sair do meu emprego, tanto, mas eu não saio porque eu tenho medo. Tenho medo de acontecer isso, tenho medo de acontecer aquilo, tenho medo. Então a resposta tá aí já, ó. Você não muda a sua vida, você não consegue que sua vida anda porque você tem medo. Ah, mas e como é que eu faço para resolver meus problemas financeiros, se eu deixar meu emprego? Eu já até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Depois você dá uma olhadinha lá. Quando você tá com muito medo de fazer as coisas e tá com medo de largar seu emprego, por exemplo, o que vai acontecer? Daqui a pouco vem um amigo seu. Eu lembro de um amigo no meu trabalho, alguns anos atrás, que eu falei para ele: cara, tô louco para sair daqui. Na época eu trabalhava como teleoperador de vendendo produtos, né? De telefonia, internet e tal. E tem muita gente que trabalha como teleoperador até hoje. É um trabalho muito comum. E eu falei para esse amigo: cara, tô louco para sair daqui. E só que é aquela história de você conversar com a pessoa errada, né? Eu já também falei sobre isso em outro vídeo aqui no canal. E ele falou o seguinte: cara, o mercado tá muito difícil. Se você sair, você vai ficar desempregado. Você não sabe quanto tempo você pode ficar desempregado. E começou a jogar um monte de medo. Medo. Só que eu já estava preparado para sair dali. Eu já tinha me preparado internamente. Foi uma pena eu ter conversado com ele, né? Sobre esse assunto, tal, tudo bem. Mas eu já estava preparado por dentro para sair. E eu saí. Eu falei, cara, mesmo que aconteça as piores coisas comigo, eu não volto mais. Aí você pode pensar, nossa, isso é orgulho. Não. Eu estava decidido a não voltar mais para aquilo. E é uma coisa que você tem que entender na sua vida. A partir do momento que você tomar uma decisão que você quer que uma coisa acabe na sua vida, você tem que botar um ponto final naquilo. Acabou mesmo. Acabou, não tem nada mais que te faça voltar atrás daquilo ali. Se aquilo está te fazendo mal, é sua obrigação sumir, zerar com aquilo ali. E eu vou dizer uma coisa para você: cada dia que você passa fazendo uma coisa que não te agrada, aquilo ali te coloca dentro de uma espiral, coloca dentro de você de um loop. E parece que cada dia aquilo ali fica maior. Ao invés de você sair de dentro daquilo, aquilo vai ficando maior. Então, o que você deve fazer é, quando você se defrontar com o medo, é você dizer para o medo assim: eu não aceito você na minha vida. Você não tem espaço aqui dentro desse ser. Bom, vou citar o exemplo de um livro que eu li falando sobre esse assunto agora, tá? O livro se chama Trabalhe 4 horas por semana e Fique Rico, de Tim Ferriss, ok? Fica aí a sugestão de livro para as pessoas que gostam de ler. Num determinado ponto desse livro, o autor fala assim, que ele começou a pensar o que poderia acontecer com ele caso ele saísse do trabalho que ele estava, que ele odiava aquele trabalho, que ele não aguentava mais, queria sumir de lá.
E ele fez um exercício que eu achei fenomenal e que agora eu vou compartilhar com vocês, que é o seguinte. Ele começou a pensar o que de pior poderia acontecer na vida dele, caso ele largasse aquele serviço. Então, o que de pior? Aí, quando ele começou a examinar as coisas piores que poderia acontecer, né? Ele chegou à conclusão que nada era tão ruim quanto continuar naquele lugar que ele estava, naquela vida que ele estava. Então é isso que eu quero que você pergunte a si mesmo. Muitas vezes tá cheio de voz falando na sua cabeça, tá cheio de pessoinhas falando para você o que você deve fazer com a sua vida. Mas só você sabe o que você pode fazer com a sua vida. Esse monte de barulho, de ruído de pessoas falando ao seu redor e pessoas que não têm conhecimento do que elas estão falando, esse que é o pior. Eu citei o exemplo de quando eu fui me aconselhar com esse meu amigo, mas eu já estava convicto de que eu ia sair. Eu fiz errado de falar com ele. Mas dentro eu saí do mesmo jeito. Por mais que ele tivesse falado, porque eu já estava tão convicto de que eu não queria mais aquela situação na minha vida, que eu botei um ponto final naquilo. Acabou. Acabou. E eu vou dizer uma coisa para você. Todas as vezes que eu coloquei um ponto final na minha vida, as coisas andaram. E todas as vezes que eu deixei a coisa andar por muito tempo, o sofrimento só aumenta, gente. Quando você começar a se deparar com um problema, é muito comum pessoas virem se aconselhar essa questão profissional, tá? É o mais comum. Pode ser em outra área da sua vida, mas é muito comum virem perguntar para mim, mas e se eu largar meu emprego, o que vai acontecer? A pessoa começa a pensar um monte de coisa, um monte de baboseira. E eu não tô falando para você simplesmente meter o pé no seu emprego e sair de lá agora. Não é isso que eu tô te falando. Eu tô te falando para você pensar nas coisas que podem acontecer, tá? De ruim e de bom também. Porque não adianta você só pensar na coisa ruim. Você saindo de lá, você vai ter um monte de coisa boa. Muitas pessoas estão aprisionadas no emprego que elas estão. Aprisionadas. Essa é a palavra certa. A pessoa não tem mais vida. Ela vive um inferno. Ela já domingo, sábado, ela já está pensando em voltar para esse trabalho na segunda e ela infeliz. Você tem que viver todos os dias da sua vida feliz. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui. Pode ser que tenha dia ou outro que você não vai estar feliz, ok. Mas a sua responsabilidade como ser humano é procurar ser feliz. Você está vendo que uma coisa está errada na sua vida, seu trabalho, e você continua todo dia, você volta, você volta, você volta. Pensa um pouco. Reflete. Aonde isso está te levando? Eu tenho amigos, conhecidos, eu tenho uma pessoa do meu ciclo de convivência que ela está num trabalho, ela não tem reconhecimento do que ela faz, e ela está estressada e não aguenta mais aquele lugar. E aí, ela é uma pessoa decente, organizada, uma pessoa muito boa. E aí foi fazer um processo de seleção recentemente a pessoa que estava recrutando falou que ela não tinha as qualidades que a empresa precisava. E as qualidades que a empresa precisava, na verdade, não são qualidades morais, éticas, boas. São coisas ruins que essa empresa estava procurando. E ela não tinha essas qualidades que, na verdade, não são qualidades nenhuma. E ela foi reprovada nesse exame. E ela ficou pior. Ficou pior porque ela ficou pensando, meu Deus, e agora? Eu não me encaixo e eu tenho que ser diferente. Imagina você se essa pessoa muda o jeito dela, que é um jeito bom, correto de agir, para se enquadrar numa empresa que está pedindo para ela agir de uma maneira errada. Aonde isso ia chegar? Se essa situação está acontecendo parecida com você, é a hora de você dar um basta nisso. Chega. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Algumas vezes na minha vida, eu já me deparei com situações em que eu achava que eram muito, muito, muito difíceis. Algumas realmente foram. Agora, você deve enfrentar os seus medos, sabia? Se você
se jogar para debaixo do tapete e se cobrir, vai passar um monte de gente e vai pisar em cima de você. Portanto, quando vier um medo bater na sua porta, saiba que aquilo ali tá te confrontando com você mesmo. Aquilo ali tá dizendo assim para você: é hora de eu me melhorar. É hora de eu evoluir, é hora de eu avançar. O medo, tudo bem. Todo mundo sente medo, nós somos seres humanos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre medo, né? Agora, o problema é quando o medo te paralisa. Então, eu vejo a vida de algumas pessoas que você passa, às vezes, 5 anos, 7 anos, 10 anos sem ver uma pessoa, você volta a encontrar com aquela pessoa está no mesmo nível. Porque o medo paralisou a vida dela. Travou ela. Então, na nossa vida tem o início, quando nós somos bebê, depois criança, adolescente, adulto, velho e o final. Ok? Durante esse tempo, é nossa responsabilidade assumir, ter coragem para enfrentar os nossos medos. Todo ser humano sente medo. Pode ser a pessoa mais rica desse universo ou a mais pobre. Todos sentimos medo. E ok, tudo bem. Mas perceba, as pessoas que mais têm vitória na vida delas são aquelas pessoas que transcendem o medo. Elas sentem o medo, mas apesar do medo, elas seguem em frente. Até essa é a citação de um autor que diz que apesar do medo, o corajoso segue em frente. Não é que ele não tenha medo. Ele sente medo, mas ele, apesar do medo, ele segue em frente. Ele sabe que aquilo ali é só um obstáculo que está travando a vida dele. Então, procure pensar muito bem sobre isso. Quando começar a vir alguma coisa que está travando ali a sua vida, aquilo ali é um sinal para te mostrar alguma coisa. Aquele é um momento de reflexão. Você tem que olhar para dentro de você. Não fica procurando as respostas fora, perguntando para amigo, para parente, gente que não sabe o que tem que fazer. Ou você conversa com um mentor, que é alguém que já passou por aquilo que você está passando, ou é melhor que você não converse com ninguém, leia alguns livros, ouça canais que falam sobre esse assunto aqui no YouTube, leia livros e principalmente volte a sua atenção para dentro de você. A resposta vai estar, normalmente a resposta está por aqui, ó, nessa região aqui. Nosso batimento cardíaco, nossa respiração. Se você começar a prestar atenção no seu batimento cardíaco, no ritmo dele, muitas respostas da sua vida estão ali. Começou a acelerar demais, presta atenção. Isso é um sinal, um alerta para você melhorar, para você mudar, para você evoluir. Ok? Espero que tenha ficado entendido essa questão do medo e como transcender o medo. Se você tiver alguma dúvida ou estiver passando por alguma coisa parecida, comenta aqui embaixo o seu caso específico. Nós podemos bater um papo a respeito desse assunto, ok? Todos esses ensinamentos que eu estou passando são coisas que eu vivi na minha própria vida e coisas de mestres que eu sigo, ok? Vários mestres, né? Por exemplo, Dr. David Hawkins é um que ele fala sobre os estados de consciência, e outros mestres também, né? O Robert Kiyosaki é outro mestre que fala sobre esse assunto de vencer medos, desafios. Ele fala na área financeira, o David Hawkins na área mais espiritual ali, digamos assim. Mas todos são mestres. Então, torne-se um mestre de si mesmo. Conforme você for adquirindo mais e mais conhecimento, você se torna o seu próprio mestre. Quando você precisar de alguma resposta, você entra dentro do seu ser e procura essa resposta dentro. Ela vai estar lá dentro. E se você não conseguir encontrar essa resposta dentro de você, procura um mentor. Ok?
Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se esse vídeo foi interessante para você, compartilha ele com outras pessoas que estão precisando, passando por esse tipo de situação. Muito obrigado por ter assistido. Se você não é inscrito no canal, aqui embaixo você se inscreve, clica no sininho para ativar as notificações de vídeos novos. Deixa um curtir aqui também, você vai estar ajudando bastante a gente a continuar motivado a fazer esse tipo de trabalho, tá bem? Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo.